Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 2. Deus. A natureza divina. 8. Não é permitido ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda lhe falta um sentido próprio que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se o homem não pode conhecer a essência de Deus, ele pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos essenciais, desde que aceite a sua existência como ponto de partida. Assim, vendo o que Deus absolutamente não pode ser, caso contrário deixaria de ser Deus, ele deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Eles são o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é pelo fato de essas crenças não terem se referido a esses atributos como sendo o farol capaz de orientá-las, que a maior parte das religiões errou em seus dogmas. As religiões que não atribuíram a Deus a onipotência tiveram que imaginar muitos deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A inteligência de Deus abrange todo o infinito, por isso ela também tem que ser infinita. Se imaginássemos que a inteligência de Deus pudesse ser limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que Deus não faria, e assim por diante, até o infinito. 10. Deus é eterno, ou seja, ele não teve um começo e nem terá um fim. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, como nada não existe, ele não pode gerar coisa alguma. Ou então, Deus teria sido criado por um outro ser anterior, e nesse caso, esse outro ser é que seria Deus. Se imaginássemos um começo ou um fim para Deus, poderíamos conceber um ser que teria existido antes dele, ou um ser que poderia vir a existir depois dele, e assim por diante, até o infinito. 11. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. 12. Deus é imaterial, ou seja, a sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma que possa ser percebida pelos nossos sentidos. Caso contrário, ele seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, conhecendo apenas a si mesmo, toma suas características como termo de comparação para tudo o que não compreende. As imagens em que Deus é representado pela figura de um velho com barbas longas e envolto num manto são ridículas. Essas comparações têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo ao medíocre tamanho ocupado pela humanidade. Ao fazer isso, estamos a um passo de atribuir a Deus as paixões humanas e a um passo de fazer dele um ser colérico e ciumento. 13. Deus é onipotente. Se ele não possuísse o poder supremo, seria possível conceber um ser mais poderoso e assim por diante, até que se encontrasse um ser
cujo poder não pudesse ser ultrapassado por nenhum outro. Então, esse outro ser é que seria Deus. 14. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas maiores quanto nas menores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, porque, se isso acontecer, a qualidade contrária diminui ou anula a qualidade infinita. Um ser infinitamente bom não pode conter a mais insignificante parcela de maldade, assim como um ser infinitamente mau não pode conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo, um objeto não pode ser um negro absoluto se tiver a mais leve nuance de branco. Nem pode ser um branco absoluto com a mais leve mancha preta. Portanto, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque se não possuísse qualquer uma dessas duas qualidades em seu grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e nenhuma delas seria estável. Assim, ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, é necessário concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem que ser infinitamente bom. A soberana bondade implica também na soberana justiça, porque, se Deus agisse injustamente ou com parcialidade, numa única circunstância que fosse, ou em relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo, e, por consequência, também não seria soberanamente bom. 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível imaginar que Deus não possua a perfeição infinita, pois, se isso acontecesse, ele não seria Deus e sempre se poderia conceber um ser que possuísse aquilo que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa superá-lo, é necessário que ele seja infinito em todas as suas qualidades. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não estão sujeitos a aumento nem diminuição, visto que, do contrário, esses atributos não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se retirássemos a mínima parcela de uma só de suas virtudes, já não teríamos mais Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito do que ele. 16. Deus é único. O fato de Deus ser único é a consequência de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus a menos que fosse igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais leve diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e assim não seria Deus. Se entre ambos houvesse uma igualdade absoluta, isso seria o mesmo que existir por toda a eternidade o mesmo pensamento, uma mesma vontade e um mesmo poder. Por eles possuírem a mesma identidade, haveria, na verdade, um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não iria fazer o que o outro já tivesse feito, e, desse modo, não haveria entre eles uma igualdade perfeita, uma vez que nenhum deles possuiria a autoridade soberana. 17. A ignorância sobre o fato de que as perfeições de Deus são infinitas é que gerou o politeísmo, crença em vários deuses, culto adotado por todos os povos primitivos. Esses povos atribuíram à divindade, ou melhor, aos deuses,
todo o poder que lhes parecia estar acima da humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir esses diversos deuses num só. Depois, à medida que os homens foram compreendendo a essência dos atributos de Deus, deixaram de acreditar nos símbolos que haviam criado, porque eram justamente esses símbolos que faziam com que eles negassem esses atributos. 18. Em resumo, Deus somente pode ser Deus sob a condição de que nenhum outro ser o ultrapasse, porque, se existir um outro ser que o supere, seja no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, este ser é que seria o verdadeiro Deus. Então, para que isso não aconteça, é indispensável que ele seja infinito em tudo. Assim, ao comprovar a existência de Deus pelas obras que ele realiza, é possível determinar, por uma simples dedução lógica, os atributos que o caracterizam. 19. Portanto, Deus é a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não poderia ser de outra forma. Os atributos de Deus são a base sobre a qual repousa o edifício universal. O farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro. A única luz que pode guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se perderá. Por não seguir o caminho que lhe foi indicado, é que o homem erra com tanta frequência. Esse também é o critério infalível adotado por todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para avaliar essas doutrinas, o homem possui, nos atributos de Deus, o melhor instrumento de todos e pode afirmar com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos divinos, que tente anulá-los ou simplesmente enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Na filosofia, na psicologia, na moral e na religião, só é verdadeiro aquilo que não se afasta nem 1 milímetro dos atributos essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela que não tiver um único artigo de fé que esteja em oposição a esses atributos. Será aquela cujos dogmas suportem a prova desse controle sem nada sofrerem.